Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos, já, como nós estamos vendo, em todas essas últimas leituras que a liturgia nos apresenta, esse clima de despedida de Jesus, dos seus discípulos, e essa passagem especial começa com essa palavra, que Jesus está anunciando que vai partir, e seus discípulos nada perguntam. Não que eles nada perguntem por desinteresse. Eles nada perguntam por, vamos assim dizer, meio se conformados com a ideia de que Jesus vai se afastar, não vai estar mais com eles. Mas aquele conformismo já triste, quando você se conforma à situação, mas com uma certa tristeza, um certo padecimento. Vai ter que ir embora, que pena. Não, mas é essa condição dos seus discípulos. Estão tristes com a partida, ainda que não entendam. Mas Jesus insiste, é bom para eles que ele se afaste. É bom para ele que ele se afaste, porque de um lado ele já completou a sua missão, mas do outro agora tem que começar a missão deles. Tem que eles agora tomarem a frente a uma participação mais ativa na evangelização. E esse é o que é o preço, vamos assim dizer, né? O preço para que eles agora possam receber o Espírito Santo é justamente aqui. Jesus se afaste. Porque o Espírito Santo é aquele que vai vir para fortalecer os apóstolos na evangelização. Sim. Mas, para de um lado, testemunhar a veracidade da palavra do Evangelho, testemunhar. Não testemunhar só no sentido de que, através do Espírito, muitos dons se manifestariam. Os discípulos fariam muitos milagres, fariam muitos sinais. Não, isso até teria isso. Os sinais, com certeza, tinham o seu lugar. Mas, antes de mais nada, porque na sua vida, eles seriam testemunhos na prática, na oração, da vida do Evangelho. Assim como na primeira leitura, por mais surpreendente que fosse a libertação de Paulo e de Silas, mais ainda é de que, apesar da situação de prisão, podemos imaginar quão terríveis eram aquelas prisões daqueles tempos, que hoje já não são lugares convidativos. Vamos lá imaginar nos tempos deles, como seriam difíceis, seriam terríveis, uma pessoa ficar encarcerada, e ainda assim eles testemunharem diante de todas aquelas pessoas, diante do carcereiro, diante dos outros prisioneiros, testemunharem a sua fé em Deus. Depois, o terremoto, a libertação de todos, foi apenas um detalhe, um elemento que acrescentava, testemunhando a validade da fé de Paulo e de Silas, ao ponto desse carcereiro manifestar a sua vontade de se converter, de ser batizado, de abraçar a fé em Cristo, nosso Senhor. Então o Espírito Santo viria, auxiliaria os apóstolos, testemunhando a validade do seu ensinamento e lembrando-os, o Espírito Santo, ele seria o professor, ele ensinaria, recordaria no coração, nas mentes dos discípulos, as palavras de Jesus. E assim se cumpriria aquilo que Jesus coloca. O Espírito Santo viria para estabelecer o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o julgamento. O pecado, por quê? Porque aquele a qual estava destinado à vinda do Salvador, ou seja, os filhos de Israel, eles renegaram.
Não que isso coloque culpa em todos os judeus, todos que vêm até hoje, não. Aquela geração, aqueles que tiveram aquela oportunidade de receber a Jesus, homens que não renegaram, eles caíram, incorreram em grande pecado. Todo aquele que tem a oportunidade da conversão e o nega, acaba ganhando a condenação. Uma pessoa que nunca teve a oportunidade, uma pessoa que por vários motivos, até por deficiência pessoal, não teve condição de realizar, abraçar a conversão, não tem culpa. Não tem culpa, não for, e faltou a ocasião. Aquela pessoa que tem a oportunidade, tem todas as chances, tem todas as motivações, tem todas as condições para a conversão e se nega, acaba se condenando. A justiça, por quê? Porque Jesus se afastando é condição de entrar em ação o Espírito Santo. Agora é como se fosse uma troca. Jesus sai, ele se afasta, não se ausenta, ele mantém-se presente ainda, mas aí se afasta para que o Espírito Santo dê continuidade. O Espírito Santo faça com que os discípulos estejam em comunhão com o Cristo totalmente. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O chefe deste mundo é o demônio. Ou seja, é aquele que, não o mundo, criação, mas o mundo como realidade, que se opõe a Deus, que se opõe ao Evangelho, este já está condenado. Vocês poderiam perguntar, mas padre, tanto mal que a gente existe neste mundo? Sim, o mal ainda se faz o seu efeito, o mal ainda se faz presente. Infelizmente, todos nós sentimos esta presença, mas ele já se encontra condenado. Ele sabe que está condenado, então ele quer seduzir o maior número de pessoas possíveis para que entrem na dele, entrem no seu barco para afundar junto com ele. Ele já está condenado. E o Espírito Santo que todos nós recebemos pelo sacramento da Santa Igreja, recebendo pela dádiva que Cristo proporcionou, que a Igreja fosse o instrumento para receber do Espírito Santo, esse Espírito Santo testifica, seja perseverante, porque o mal já está condenado. O mal pode parecer ao mundo o melhor, o mal pode parecer aos olhos de muitos o melhor, mas ele já está condenado. Ele já está em condenação. Todos aqueles que seguem o seu caminho se condenarão junto com ele. Esse é o significado dessa palavra do Evangelho. O que é o pecado, o que é a justiça e o que é o julgamento. E o Espírito Santo, Jesus está prometendo para os seus discípulos, vai dar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, condições de entender essa realidade, condição de entender essa realização do poder dos planos de Deus. Junto a isso, irmãos e irmãs, invocando o Espírito Santo, peçam que nos auxilie em nossas vidas, auxilie na nossa perseverança, na nossa fé, auxilie nesses tempos que nós estamos passando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.